Moro no interior, numa região mais isolada, bem na beira de uma pequena cidade cortada por uma estrada. Não tem muita coisa por aqui além de algumas lojas, postos de parada e um motel próximo da rodovia principal. As estradas que levam para as áreas mais afastadas são todas de terra, levando apenas a algumas poucas casas e grandes terrenos particulares com matas e campos abertos. Era um dia comum para mim. Trabalho remotamente de casa e terminei meu expediente por volta das 6 da tarde. Depois disso, fui até a cidade comprar algumas coisas para a casa e repor os mantimentos. Mesmo sendo uma cidade cortada por estrada, a rodovia não costuma ser muito movimentada, então os estabelecimentos raramente estão cheios. Estacionei e entrei para fazer as compras. Enquanto andava pelos corredores, notei um homem me olhando. No começo, não dei muita importância. Achei que tinha sido só um olhar cruzado no momento errado. Continuei comprando o que precisava, mas alguns minutos depois, em um corredor diferente, lá estava ele de novo, entrando no mesmo corredor vazio em que eu estava. Ele ficou parado a poucos metros de mim, sem pegar nada, sem mexer em nada. Continuei olhando para frente, fingindo que procurava algum produto, mas percebi que ele não se mexia. Movi os olhos só um pouco para o lado, tentando enxergá-lo melhor sem virar totalmente o rosto, e mesmo sem olhar diretamente para ele, tive certeza de que estava me encarando. Cumprimentei com um "oi" e segui com as compras. Ele não respondeu. Apressei o passo, peguei o que faltava e saí daquele corredor. Na minha cabeça, achei que ele era apenas um sujeito esquisito, nada demais. Fui ao caixa, paguei tudo e saí. Meu carro estava estacionado bem ao fundo do estacionamento como de costume. Guardei as sacolas no porta-malas, entrei e, ao olhar pelo retrovisor e pelos outros carros, vi que havia entre 30 e 40 carros por ali, mas algo parecia estranho. Foi então que vi ele de novo. Estava em pé entre dois carros, olhando na minha direção. Ele não carregava nenhuma sacola, então provavelmente nem chegou a fazer compras. Aquilo me incomodou. Talvez fosse só algum caminhoneiro cansado, sem dormir direito, mas ainda assim, resolvi não arriscar. Saí do estacionamento e comecei o caminho de volta para casa. O sol já tinha praticamente se posto, e as estradas de terra estavam escuras e silenciosas. Estacionei em frente de casa e levei as primeiras sacolas para dentro. Enquanto guardava as compras, acabei me distraindo com uma ligação do meu pai. Depois de conversar um pouco, voltei para buscar o restante no carro. Quando saí de novo, vi algo que me fez parar e forçar os olhos para enxergar melhor no escuro. Mais afastado, ao lado da estrada de terra, havia um caminhão parado com os faróis apagados. Só dava para ver o contorno do veículo, recortado pela pouca luz do céu. Meu terreno tem quase 40 hectares, então aquele caminhão estava dentro da minha propriedade. Com certeza ele não estava lá quando cheguei. E se fosse só alguém tentando dar meia volta ou que se perdeu, por que teria parado ali no escuro total? Fui até o carro devagar. Peguei o resto das sacolas, sem tirar os olhos daquele caminhão. A hipótese mais otimista era de que fosse alguém cansado, que saiu da estrada e decidiu dormir ali em vez de pagar por um quarto de motel. Mesmo estando dentro do meu terreno, não ia causar problema se não fosse necessário. A gente nunca sabe quem pode estar dentro de um veículo parado desses. Joguei as sacolas para dentro de casa e abri as cortinas da frente para poder vigiar de vez em quando. Com o passar de uma hora, fui ficando menos tenso. Comecei a acreditar que era só alguém dormindo no veículo. Estranho sim, mas talvez inofensivo. Passei mais uma hora na sala assistindo televisão e o caminhão não se moveu em momento algum. Já era tarde. Então fechei as cortinas e fui pro quarto. Acho que adormeci rápido. No meio da madrugada, acordei com vontade de ir ao banheiro. Não olhei o horário, mas acho que devia ser por volta de 2 ou 3 da manhã. Saí do quarto meio sonolento e fui pelo corredor até o banheiro. Assim que abri a porta, ouvi o som do assoalho rangendo lá embaixo. Nunca tinha ouvido isso antes. Fiquei parado, ouvindo por alguns segundos. Abri e fechei a porta de novo para ver se o barulho se repetia, mas não aconteceu nada. Então fui até o fim do corredor e olhei a escada abaixo. Estava tudo escuro, só um pouco da luz do luar entrando pela janela da cozinha.
Foi aí que percebi algo no corredor do andar de baixo. Uma sombra se movia lentamente contra a parede. Não consegui dizer se estava mesmo dentro da casa ou se era alguém lá fora, perto da porta dos fundos, e a sombra estava sendo projetada. Mas meu coração começou a disparar. Voltei para o quarto o mais silenciosamente possível. Fechei a porta com muito cuidado e peguei o celular. Liguei para a polícia falando em voz baixa. Durante os primeiros 5 minutos não ouvi mais nada. Comecei até a duvidar que houvesse alguém ali dentro. Até que o assoalho rangeu de novo, devagar, como passos lentos vindo da sala. 1 minuto depois vi pela janela as luzes da viatura chegando. Ouvi passos correndo no andar de baixo e, logo em seguida, o som da porta se abrindo com força. Os policiais tinham chegado a tempo. Conseguiram pegar o sujeito fugindo em direção ao caminhão que estava parado no campo. E para o meu horror, era o mesmo homem estranho do mercado, aquele que ficou me observando. Aparentemente, ele realmente me seguiu. E o pior nem foi ele ter invadido minha casa. O homem estava armado. Alegou que só queria me roubar, mas tudo indicava algo muito mais pessoal. Não sei quanto tempo ele passou dentro da minha casa, mas ele não levou nada. Nem mochila ele tinha para carregar algo. E o mais assustador, ele sabia que eu estava ali. Talvez estivesse me observando do lado de fora durante toda a noite. O que ele realmente pretendia fazer, é melhor nem imaginar. Isso aconteceu durante uma viagem de carro no último verão. Eu estava voltando para casa por uma rota mais longa, depois de visitar alguns parentes. Dirigia cerca de 4 horas por dia, até chegar a um novo destino. Esse era o trecho final da viagem. Depois da minha última parada, me restavam cerca de 8 horas de estrada, passando apenas por áreas com matas desertas. Eu até queria passar por outra cidade no caminho, mas ficava muito fora da rota e decidi seguir direto. Saí por volta das 6 da tarde, com destino ao último local que havia reservado. Uma cabana que ficava a mais ou menos 2 horas dali, em um ponto que já fazia parte do meu caminho de volta. Achei que seria melhor do que qualquer motel barato e mal cuidado que eu encontraria pelo trajeto. A paisagem naquela região era bem plana, mas havia muitas árvores espalhadas. Quando cheguei à cabana, percebi que haviam plantado uma fileira perfeita de pinheiros grandes na frente, com uma estradinha de cascalho passando bem no meio. A combinação da cabana com aquele cenário dava uma sensação um pouco sombria. Estacionei e abri o cadeado com o código que o anfitrião tinha me enviado por e-mail. Apesar da aparência externa, por dentro a cabana parecia recém-reformada, provavelmente pensada para aluguel por temporada. Era pequena, mas aconchegante. Não desfiz a mala, já que só ficaria uma noite. Sentei à mesa e comi uma refeição que eu tinha comprado. Apenas 10 minutos depois de me acomodar, ouvi uma batida na porta. Levei um susto, pois não tinha escutado nenhum carro chegando nem passos do lado de fora. Me levantei e fui atender. Era um homem aparentando uns 40 anos com barba grisalha e a cabeça raspada. "Oi, só passei aqui para ver se você conseguiu entrar e se estava tudo certo", disse ele com um sorriso. Achei que fosse o anfitrião, então respondi que estava tudo ótimo e agradeci. Desejei boa noite e fechei a porta. Achei estranho ele ter aparecido sem avisar só para perguntar se estava tudo bem, mas pensei que talvez morasse ali por perto ou até mesmo em alguma parte do terreno. Uma coisa que me chamou a atenção foi o cheiro forte vindo dele, como se tivesse passado o dia inteiro trabalhando debaixo do sol ou no meio do mato. Achei isso meio estranho também, mas deixei para lá. Voltei para a mesa, terminei de comer e depois fui tomar banho para relaxar. Não fiquei mais do que 5 minutos no chuveiro, porque comecei a ficar com sono e só queria deitar logo. Me enxuguei e fui direto para a cama, ficando um tempo no celular. Foi aí que ouvi outra batida na porta. Levei um novo susto, igual ao anterior, porque de novo não escutei nenhum carro nem passos do lado de fora. Tinha certeza de que era o mesmo homem, mas por que ele teria voltado tão rápido? Na hora, senti um desconforto forte. Peguei o celular, mas não havia nenhuma mensagem ou ligação dele.
Caminhei devagar até a sala enquanto ele continuava batendo várias vezes. Não sabia se abria ou não, então resolvi apenas falar do outro lado da porta, perguntando o que ele queria. Ele parou de bater. Você pode abrir a porta, por favor? Só queria te perguntar mais uma coisa. Vai ser rápido, prometo. Fiquei alguns segundos em silêncio, sem saber o que responder. E nesse pequeno intervalo ele pareceu ficar impaciente e voltou a bater, insistindo para que eu abrisse. Respondi que já era tarde e que, se não fosse uma emergência, eu preferia ficar em paz. Depois disso, ele demorou bastante para responder. O silêncio que se seguiu foi assustador. Quando passou de 1 minuto sem resposta, a tensão aumentou. Eu não ouvia nenhum passo, nenhuma porta de carro, nada. Será que ele ainda estava parado ali? Me aproximei devagar e olhei pelo pequeno vidro da porta. Ele não estava mais lá. Na mesma hora, pensei que ele devia ter saído de fininho porque, se tivesse apenas virado as costas e caminhado pelo cascalho, eu com certeza teria ouvido. Mas então, onde ele estava? Eu não sabia o que fazer. O desconforto só aumentava e eu não entendia por que ele estava agindo daquele jeito. Fiquei ali parada por alguns segundos, ouvindo qualquer ruído, até que virei o rosto e olhei em direção a uma das janelas da sala. Foi aí que vi os olhos dele me encarando, colados no vidro. Entrei em pânico e corri para o quarto, de onde liguei para a polícia. Enquanto esperava, ouvi o som de alguém tentando forçar a janela, como se ele quisesse levantá-la. Foi uma das coisas mais assustadoras da minha vida, mas também muito estranha. Afinal, se ele fosse mesmo o dono da casa, não teria ele uma chave? Foi nesse momento que tudo fez sentido. Aquele homem não era o anfitrião. A confirmação veio quando a polícia chegou. O homem já havia fugido e ninguém sabia para onde. Depois conseguimos entrar em contato com o verdadeiro dono da cabana. Eu não faço ideia do que aquele sujeito queria fazer naquela noite. Era claro que ele mentiu e que estava tramando alguma coisa, mas só consigo agradecer por não ter aberto a porta de novo. Era durante as férias de primavera. Eu tinha 18 anos, e naquele ano minha família decidiu passar uma semana em uma cabana isolada. Fomos apenas eu, minha mãe e meu irmão mais novo, que tinha 7 anos na época. Parte da ideia da viagem era também explorar algumas cidades pequenas e ver se encontrávamos um lugar interessante para talvez nos mudarmos no futuro. A cabana que minha mãe alugou era nova para nós, e acho que ela não tinha ideia de quão afastada era da cidade mais próxima. Provavelmente se preocupou mais com o preço. Ficava bem ao norte, a mais de 30 minutos de qualquer área com comércio. Foi quase como um teste para ver como nos sairíamos em um estilo de vida mais rural. A viagem até lá durou pouco mais de 10 horas. Eu dirigi nas primeiras horas e depois minha mãe assumiu o volante até chegarmos. Quando chegamos, o sol já estava se pondo. O céu alaranjado sobre as árvores densas e a presença de animais silvestres criavam um cenário totalmente diferente dos arranha-céus e prédios comerciais aos quais estávamos acostumados. A cabana em si era visivelmente antiga. Tudo rangia, e parecia que não havia sido construída por profissionais, mas estava tudo certo. Afinal, era só uma cabana. Nos acomodamos para passar a noite, testamos a lareira de lenha e descansamos da longa viagem. Acabei cochilando boa parte da noite. Minha mãe foi dormir por volta das 8h30, mas como eu tinha dormido antes, fiquei acordado um pouco mais. Meu irmão mais novo também já estava no quarto dele, então eu estava sozinho na sala da cabana. Fiquei um tempo no celular perto da lareira e depois decidi tomar um ar fresco na varanda dos fundos. Era um deck pequeno de madeira, com uma fogueira improvisada no centro e algumas cadeiras ao redor. Me sentei e fiquei observando a floresta. A noite estava extremamente silenciosa. Nada de carros ou ruas movimentadas. Só o som de pássaros distantes e das árvores balançando com o vento. Eu adorei aquele momento. Mas, por ser mais ao norte, estava bem mais frio do que eu esperava. Notei uns troncos empilhados ao lado da cabana e resolvi acender a fogueira. Consegui acender sem problemas e o fogo se manteve bem no centro.
Então aparentemente não era tão precária quanto parecia. Fiquei ali por um tempo, apenas aproveitando. Não costumo ter esse tipo de experiência, então quis aproveitar ao máximo. Depois de cerca de 30 minutos ali fora, ouvi um som repentino vindo da floresta. Foi algo totalmente inesperado e me deixou alerta. O barulho parecia o de um machado batendo contra uma árvore ou madeira, mas foi só um som, e não achei possível que alguém estivesse por perto naquela escuridão total. Ainda assim, parecia muito próximo. Fiquei mais uns 5 minutos ali fora, mas a sensação de nervosismo foi crescendo. Aquela paz que eu sentia antes foi embora. Apaguei a fogueira e entrei na cabana. Pelo silêncio, minha mãe e meu irmão já estavam dormindo. Eu, por outro lado, ainda não estava com sono. Não sabia se era por causa do cochilo anterior ou se o barulho tinha me despertado de vez. Fiquei na sala usando o celular, assistindo a um filme que eu tinha baixado, então não precisei de internet. Uns 15 minutos depois, ouvi algo. Pausei o filme e prestei atenção. Não sabia se era alguém acordando e andando pela cabana ou apenas o vento batendo nas paredes. Mas aquilo voltou a me causar aquela sensação incômoda. 1 minuto depois, ouvi novamente, só que do lado oposto da cabana e não da direção dos quartos. O som vinha do lado de fora, exatamente da parede ao meu lado. O único objeto ali era uma janela. Me aproximei para ouvir melhor. E foi nesse momento que ouvi uma sequência forte de batidas na porta da frente. As pancadas foram tão fortes que fizeram as paredes de madeira tremerem. Fiquei paralisado por um instante, até ouvir minha mãe sair do quarto e vir correndo pelo corredor, perguntando o que tinha sido aquilo. Já em pé, avisei que alguém estava na porta. Deu para ver que ela ficou assustada também. Ela correu de volta para pegar o celular e ligar para a polícia, já que não havia nenhum motivo plausível para alguém estar batendo na nossa porta no meio do nada e no meio da noite. Enquanto ela fazia a ligação, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Estava muito escuro lá fora sem nenhuma luz, mas consegui ver a silhueta de um homem parado bem perto da porta, olhando fixamente para ela. E mesmo no escuro, deu para notar que ele segurava um machado de madeira pesada nas mãos. Senti meu coração disparar. Minha mente começou a buscar qualquer explicação que não fosse a pior. Talvez ele estivesse perdido. Talvez precisasse de ajuda. Mas nada fazia sentido. O homem não disse uma palavra, apenas continuou batendo agressivamente na porta. Durante esse tempo, minha mãe ainda estava ao telefone com a atendente da emergência. A sensação era de que o tempo passava devagar, como se tudo estivesse em câmera lenta, até que ele fez o que mais temíamos. Um golpe forte atingiu a porta e a lâmina do machado chegou a perfurar um pouco a madeira. Naquele momento, corremos todos para o cômodo mais afastado da cabana e nos trancamos lá dentro. Ouvimos mais algumas pancadas, talvez 4 ou 5, e depois tudo ficou em silêncio. Não sabíamos se ele tinha conseguido arrombar a porta ou se tinha desistido e ido embora. Ficamos esperando. Por sorte, levou menos de 15 minutos para o primeiro policial chegar à cabana, o que foi até rápido, considerando a distância. A porta da frente estava com marcas profundas, mas não havia sinais de que o homem tivesse entrado. Também não havia rastros indicando para onde ele tinha ido. Acredita-se que ele simplesmente voltou para dentro da floresta. A principal teoria é que ele estava escondido por lá e viu a luz da fogueira, o que o atraiu até a cabana. Mas isso não explica o que ele estava fazendo ali com um machado àquela hora da noite, nem por que tentou invadir. E como ele nunca foi encontrado, não há como saber o que realmente queria. É claro que não ficamos mais nenhum dia naquele lugar. E caso você esteja se perguntando, não, nós não nos mudamos para lá. Eu cresci com pais extremamente preocupados. Eles sempre diziam que eu não estava pronta para viver sozinha. Repetiam preocupações pequenas como: você vai esquecer de trancar a porta, ou vai abrir para um estranho e ser assaltada. Talvez fosse reflexo das experiências deles, ou talvez não conseguissem me enxergar como uma adulta independente. Seja como for, aquilo me deixava louca. Tudo o que eu mais queria era provar que eles estavam errados.
Então, quando completei 20 anos, em junho do ano passado, agarrei a primeira oportunidade que tive para me mudar. Encontrei um pequeno apartamento tipo estúdio, não muito longe da faculdade comunitária onde eu estudava meio período. Não era nada luxuoso, mas era meu, e eu amava aquilo. A porta da frente rangia, as paredes eram bege e a cozinha era apertada, mas havia uma certa mágica em chamar aquele lugar de meu. Pela primeira vez, senti que estava fazendo algo por conta própria. Nas primeiras semanas, tudo correu normalmente. Comprei móveis baratos em sites de usados, decorei as paredes com pôsteres e tentei ao máximo deixar o ambiente aconchegante. Minha TV antiga era um aparelho pequeno, quadrado, que estava comigo havia mais de 10 anos. Era ultrapassada, com alto-falantes chiando e a tela piscando. Decidi vendê-la e usar o dinheiro para comprar uma melhor. Anunciei por um preço razoável, algo como R$ 75. Em poucas horas, recebi algumas mensagens. A maioria das pessoas oferecia algo próximo do que eu pedia. Mas uma mensagem chamou atenção. Um homem chamado Renato se ofereceu para pagar R$ 100, sem negociação. Foi estranho porque no anúncio eu deixava claro que estava aberta a negociar, mas ele nem tentou. Só disse que estava muito interessado e que pagaria um valor a mais se pudesse buscar o aparelho imediatamente. As advertências dos meus pais sobre abrir a porta para estranhos vieram à tona na minha cabeça. Quem oferece mais do que o valor pedido sem motivo? Minha primeira reação foi mandar mensagem para minha amiga Letícia, pedindo que viesse me fazer companhia quando Renato aparecesse. Achei que seria mais seguro. Mas então pensei em como eu queria provar que conseguia lidar com aquilo sozinha. Convenci a mim mesma a não depender de ninguém. Era só um homem querendo comprar uma TV, em plena luz do dia. Que mal poderia haver? Combinamos para a quinta-feira seguinte, às 11 da manhã. Na manhã do dia marcado, arrumei o apartamento e deixei a TV ao lado da porta para facilitar. Às 10h30, mandei uma mensagem para confirmar, mas Renato não respondeu. Esperei mais uma hora, e nada. Eventualmente desisti e segui com o meu dia, frustrada por ter ficado em casa à toa. Dias se passaram sem nenhuma notícia. Pensei em vender a TV para outra pessoa, mas me enrolei com aulas e trabalhos da faculdade. Até que numa noite de domingo, que me lembro bem, era 25 de junho. Eu estava prestes a me deitar quando a campainha tocou. Já passava da meia-noite, o que me deixou imediatamente apreensiva. Quase ninguém me visitava, muito menos aquela hora. Logo em seguida, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi, é o Renato. Estou na sua porta. Desculpa a hora. Meu coração disparou. Fui até a porta em silêncio e olhei pelo olho mágico. 3 homens estavam do lado de fora. Reconheci o rosto de Renato pela pequena foto de perfil que ele havia me mandado, embora estivesse escuro demais para ter certeza absoluta. Mas parecia ele. Os outros 2 eram maiores, imponentes. Tudo dentro de mim dizia que aquilo estava errado. Rapidamente respondi. Muito tarde para isso agora. Podemos deixar para amanhã de manhã? Ele respondeu. Desculpa mesmo. Passo amanhã às 9 da manhã. Ouvi eles murmurando algo do lado de fora, mas, por sorte, após alguns segundos tensos, se afastaram. Esperei mais alguns minutos antes de me afastar da porta. Minhas pernas tremiam e percebi que estava apertando o celular com força demais. Aquilo não era normal. Quem aparece à meia-noite com 2 desconhecidos para comprar uma TV? Mas como eles tinham ido embora, tentei me acalmar. Escovei os dentes, apaguei as luzes e tentei dormir. Por volta das 2 da manhã, quando eu estava quase adormecendo, ouvi uma batida forte na porta. Não era uma batida normal. Parecia que alguém estava jogando o corpo contra ela. Meu estômago revirou. Cada fio do meu corpo se arrepiou. Congelei na cama, esperando que aquilo parasse. Mas não parou. As pancadas ficaram mais fortes. Então ouvi um estalo, como madeira se partindo. Eles estavam tentando arrombar a porta. Peguei o celular com o coração disparado e fui andando em silêncio até a entrada. Quando cheguei perto,
Um pedaço do batente se soltou e a porta se escancarou com tanta força que eu cambaleei para trás. Na luz fraca do corredor, vi Renato entrando primeiro, com uma expressão de urgência e desespero no rosto. Atrás dele vinham os 2 homens que eu já havia visto. Eram ainda maiores do que me lembrava, ou pelo menos pareciam naquele momento de puro pânico. Dei um grito e corri para o quarto, bati a porta com força, tranquei, e fui direto para o banheiro trancando também. 2 camadas de proteção, por mais inúteis que fossem. Minhas mãos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para conseguir ligar para a emergência. A voz calma da atendente foi meu único ponto de apoio. Consegui sussurrar que havia uma invasão acontecendo naquele momento e passei o endereço. Eles estavam dentro do apartamento. Ouvi passos, vozes, portas sendo abertas. Um deles gritou para o outro, e tenho quase certeza de que estavam arrombando meu armário ou a porta do quarto. Tudo soava embaralhado nos meus ouvidos. Foram apenas alguns minutos, mas pareceram uma eternidade. Até que ouvi sirenes. Depois, vozes do lado de fora, ordens sendo dadas. No chão, e passos apressados no corredor. Esperei o silêncio antes de sair do banheiro. Os policiais estavam na minha sala. Um deles veio até mim e me conduziu para fora, em segurança. A porta da frente estava destruída, pendendo do batente. Dava para ver alguns dos meus pertences jogados. Mais tarde, naquela noite, os policiais me contaram que haviam pego Renato e os 2 homens enquanto tentavam fugir com uma sacola cheia das minhas coisas. Notebook, videogames e até algumas bijuterias baratas. Encontraram a TV perto da porta com os fios soltos e embrulhada pela metade num cobertor velho. Foi surreal ver minha vida inteira vasculhada e jogada ao chão. Um dos policiais me explicou que Renato e os comparsas já tinham sido investigados antes, por encontros suspeitos marcados por aplicativos de vendas. Nunca tinham sido pegos em flagrante até aquela noite. A tática deles era oferecer mais dinheiro do que o valor anunciado, especialmente para mulheres, e assim descobrir quando estariam sozinhas em casa. Se não conseguissem entrar facilmente, arrombavam. Eles vinham fazendo isso há algum tempo, atacando gente da região. Ouvir isso me fez perceber o quanto eu tinha sido ingênua. Eu estava tão determinada a provar minha independência que ignorei todos os sinais. Lembro do policial olhando para mim com pena, enquanto me devolvia um par de brincos que os ladrões tinham deixado cair na calçada. Você teve sorte, ele disse com suavidade. Chegamos bem na hora. Eu apenas assenti, ainda em choque. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina, e minha cabeça girava com pensamentos confusos. E se eu tivesse aberto a porta à meia-noite? E se eu não tivesse conseguido ligar para a emergência a tempo? O resto da madrugada foi um borrão. Dei meu depoimento, preenchi formulários e ouvi o síndico reclamando da porta quebrada. Quando tudo se acalmou, já estava amanhecendo. Sentei na sala e fiquei olhando para o lugar onde a porta costumava se fechar direitinho. De repente, todos os alertas dos meus pais pareciam fazer sentido. Sempre achei irritante quando duvidavam de mim. Mas agora, revivendo aquela noite na minha mente, quase podia ouvir minha mãe dizendo: "Você não pode ser cuidadosa demais." E ela estava certa. Talvez eles apenas conhecessem o mundo melhor do que eu. Talvez eu realmente precisasse dessa lição. Aquela sensação de vulnerabilidade nunca me abandonou completamente. Às vezes, à noite, escuto estalos normais nas paredes e me pergunto se alguém está lá fora testando a fechadura de novo. Não é paranoia. É o reconhecimento de que pessoas como Renato existem. Pessoas que parecem normais, educadas, inofensivas, até arrombarem sua porta. E o mais assustador é isso. Eu quase os deixei entrar, só para provar algo para mim mesma. Eu costumava trabalhar no turno da noite em um pequeno galpão de armazenamento localizado nos arredores de uma cidade. Comecei em abril de 2022, com um horário que ia das 10 da noite até às 6 da manhã. Honestamente, não era tão ruim. O local era silencioso durante a madrugada, até tranquilo. Geralmente só eu e mais 2 colegas cuidando dos pedidos, embalando caixas e organizando o estoque. O nosso supervisor, chamado Marcelo, era aquele tipo de pessoa que transmitia confiança logo de cara. Tinha um jeito paternal.
Estava na casa dos 40 anos, usava óculos e estava sempre bem vestido com camisa e calça jeans. Na minha primeira noite, ele apertou minha mão com firmeza, sorriu com simpatia e fez questão de me mostrar todo o funcionamento do galpão. Marcelo costumava aparecer com café ou algum lanche e perguntava genuinamente como estávamos nos sentindo. Eu gostava dele, todos gostavam. As coisas seguiram tranquilas por meses. Entrei numa rotina confortável. Bater o ponto, tomar café, cuidar das encomendas e trocar umas palavras com os colegas. Marcelo costumava ficar até meia-noite, só para garantir que tudo estava correndo bem antes de ir embora. Era uma vida previsível, tranquila e segura. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava. Por volta da metade de agosto, comecei a notar que algo estava estranho. Marcelo passou a ficar mais tempo durante a madrugada. No começo, ele só estendia o turno até 1 ou 2 da manhã, trabalhando em silêncio no escritório, sempre com as persianas fechadas. Achamos que ele devia estar atolado em papelada, mas quanto mais ele ficava, mais distante ele se tornava. O sorriso fácil desapareceu, dando lugar a expressões tensas e suspiros impacientes. Numa madrugada de setembro, por volta das 3, fui até os fundos do galpão para tomar um ar. Estava frio e quieto. Foi então que notei o carro de Marcelo estacionado bem longe, na beira do pátio, quase escondido atrás das caçambas de lixo. Ele normalmente parava perto da entrada. Fiquei ali parado, intrigado, com a respiração formando nuvens no ar gelado. De onde eu estava, dava para ver Marcelo dentro do carro, discutindo com alguém ao telefone. Ele parecia furioso, gesticulava com raiva, o rosto tomado por uma expressão que eu nunca tinha visto. Voltei para dentro em silêncio, sem saber ao certo o que tinha acabado de presenciar. Imaginei que ele estivesse passando por problemas pessoais. Quem nunca tem uma noite ruim, né? Só que a partir dali as coisas começaram a sair dos trilhos. O comportamento de Marcelo ficou cada vez mais estranho. Ele começou a chegar depois da meia-noite, trancava-se no escritório e não falava com ninguém. Ficou impaciente, explosivo, reclamando por qualquer erro. Aquele cara que antes trazia rosquinhas pra gente, agora mal levantava o olhar. Começaram a circular boatos entre os funcionários. Comentavam sobre visitantes suspeitos aparecendo em horários incomuns, quando quase todo mundo já tinha ido embora. Um colega chamado Alex jurava ter visto Marcelo entregando caixas lacradas a desconhecidos que chegavam em veículos sem identificação por volta das 4 da manhã. Parecia algo suspeito, mas era difícil imaginar Marcelo envolvido com esse tipo de coisa. Tentei ignorar aquilo, colocando a culpa no cansaço e na mente cansada que cria paranoia. Mesmo assim, aquela voz incômoda no fundo da cabeça não me deixava esquecer os telefonemas esquisitos e o carro escondido. Foi numa noite de outubro, pouco antes do Dia das Bruxas, que tudo piorou. Fiquei até mais tarde para ajudar com um acúmulo de pedidos. Devia ser 4:30 da manhã. O galpão estava completamente silencioso e, pelo que eu pensava, eu estava sozinho. Enquanto levava algumas caixas até a área de carregamento, ouvi vozes abafadas vindas do escritório de Marcelo. A porta estava entreaberta. Me aproximei devagar, prendendo a respiração, o coração acelerado. Espiei por aquela fresta estreita e vi Marcelo de pé, ao lado de 2 homens que eu nunca tinha visto. Os 2 tinham aparência dura, estavam inclinados sobre a mesa de Marcelo analisando algo. Dinheiro. Muito dinheiro. O rosto de Marcelo estava frio, focado, completamente diferente do chefe simpático que eu achava conhecer. Meu coração despencou. Um arrepio percorreu minha espinha. Recuei o mais silenciosamente que pude e voltei para o meu posto, fingindo estar embalando caixas, tentando controlar os nervos. Poucos minutos depois, os 2 homens saíram pelos fundos, lançando um olhar rápido na minha direção. Marcelo não saiu mais do escritório naquela noite, e eu também evitei olhar para lá enquanto esperava dar 6 horas para ir embora. No turno seguinte, Marcelo agia como se nada tivesse acontecido. Cumprimentos amigáveis, sorriso no rosto, distribuindo café como de costume. Foi confuso ver como ele conseguia mudar tão rápido. Passei dias tentando me convencer de que tinha entendido tudo errado.
Mas a imagem dele cercado por dinheiro e homens estranhos não saía da minha cabeça. Pouco tempo depois, Alex pediu demissão do nada. Disse apenas que precisava de uma mudança. Mal se despediu. Aquilo também me deixou desconfiado, como se ele soubesse de algo que não queria dizer. A gota d'água veio numa madrugada de novembro, por volta das 3h45. Eu estava sozinho no galpão, finalizando o registro de um carregamento. Marcelo não tinha aparecido naquela noite, o que já não era mais surpresa. Enquanto marcava o inventário, a porta do depósito se abriu com um rangido. Meu coração congelou. Nenhuma entrega estava prevista para aquele horário. Passos lentos ecoaram pelo galpão. Passos pesados e decididos. Me escondi atrás de uma estante, apertando um estilete com força nas mãos. Os passos pararam perto do escritório de Marcelo, seguidos pelo tilintar suave de um molho de chaves. Espiei com cuidado pela lateral da estante. Era ele, Marcelo. Estava com uma aparência horrível, cabelo bagunçado, roupas amarrotadas. Abriu a porta do escritório e entrou, deixando-a entreaberta. Segundos depois, vieram os ruídos. Gavetas sendo abertas com violência, papéis caindo no chão. Ele procurava algo desesperadamente. Me senti enjoado, aterrorizado com a possibilidade de ele perceber que ainda havia alguém ali dentro. Por fim, ele saiu correndo com um envelope grosso apertado contra o peito. Olhou em volta, nervoso, e correu até seu carro. Nunca mais voltou depois daquela noite. Ninguém ouviu falar dele de novo. O telefone dele só dava caixa postal. Surgiram rumores por todos os lados. Diziam que ele tinha fugido para outro país. Outros falavam em coisas bem piores. Alguns dias depois, a polícia apareceu no galpão fazendo perguntas sobre cargas desaparecidas e atividades suspeitas. Nenhum de nós sabia muita coisa, mas pelo que descobrimos, Marcelo estava envolvido com gente perigosa e usava o galpão como ponto de distribuição de mercadorias roubadas. Meses se passaram. Acabei pedindo demissão também. Não conseguia mais trabalhar tranquilo, sempre com a sensação de que alguém podia aparecer a qualquer momento atrás de Marcelo, ou de algo que ele deixou para trás. Mesmo depois de muito tempo, sempre que fico sozinho durante a madrugada, penso em Marcelo, no sorriso amigável, nas conversas gentis, tudo aquilo escondendo algo sombrio e perigoso por trás da aparência tranquila. O que mais me assusta não é o que eu vi, mas aquilo que eu nunca cheguei a entender por completo. Marcelo tinha dois lados, e eu só conheci o lado bom. O outro, o lado envolvido com criminosos e acordos noturnos, era só uma sombra escondida atrás de uma fachada simpática. E até hoje me pergunto, será que a gente conhece mesmo as pessoas com quem convive? Confie em mim. Estou escrevendo isso em janeiro de 2021, pouco mais de um ano depois do que aconteceu. E toda vez que penso nisso, sinto aquele mesmo nó desconfortável no estômago. Meu nome é Rafael, e eu morava nos arredores de uma cidade grande. Na época eu estava terminando meu último ano da faculdade e trabalhava meio período em um mercado da região. No final de novembro de 2019, meu amigo Tiago me mandou o link de uma postagem em um fórum online sobre um prédio abandonado perto do centro. Supostamente era um antigo galpão de tecidos que faliu décadas atrás. A postagem mencionava sons estranhos vindos de dentro à noite. Alguns diziam que eram ratos ou cachorros de rua. Outros sugeriam que havia moradores de rua vivendo lá. Sempre fui fascinado por lugares antigos e esquecidos. O silêncio e o abandono me intrigam. É como um quebra-cabeça tentando entender o que aconteceu ali e por que foi deixado para trás. Tiago e eu combinamos de ir até lá numa sexta-feira à noite. A gente sabia que era uma péssima ideia, então não contamos para ninguém. Mas nos convencemos de que entraríamos, olharíamos rápido e sairíamos logo. Naquela noite, estacionamos o carro numa rua lateral deserta, a mais ou menos uma quadra de distância. Estava frio o suficiente para vermos nossa respiração no ar, e o céu era de um cinza opaco. O prédio era enorme, tinha 5 andares,
janelas quebradas e pichações cobrindo toda a fachada de tijolos. As portas da frente estavam trancadas com um cadeado e corrente, mas encontramos uma brecha numa janela lateral arrebentada. Lá dentro, o cheiro era de mofo e ar velho. Nossas lanternas cortavam as partículas de poeira no ar escuro. Havia pedaços de drywall espalhados pelo chão e máquinas enferrujadas nos cantos, silenciosas e esquecidas. Falávamos baixo, mais por instinto do que por necessidade. Parecia errado falar normalmente ali, como se as paredes estivessem ouvindo. Começamos a explorar o primeiro andar com cuidado, desviando de buracos aleatórios no concreto. Havia escritórios antigos com tetos desabados, papéis amarelados jogados por todo lado e mesas quebradas. Encontrei um livro de registros datado de 1978, com anotações sobre envio de tecidos. Ler aquilo fez o lugar parecer mais real. Pessoas vinham ali todo dia, trabalhavam nessas mesas, e um dia, tudo simplesmente parou. Tiago e eu decidimos subir para os andares de cima. Encontramos uma escada metálica que rangia a cada passo. O eco era forte e estranhamente alto. No segundo andar, demos de cara com um grande salão aberto cheio de mesas de costura viradas. As janelas estavam todas quebradas, e o vento frio entrava sem parar. Havia folhas de plástico penduradas nas vigas, tremulando como uma decoração sinistra. Lembro de ter pensado que o lugar parecia preso no tempo, como uma cena de uma década esquecida. Parte de mim queria ir embora naquele momento, mas algo naquele vazio me puxava ainda mais para dentro. Achamos um elevador com a porta entreaberta, mas o elevador em si não estava lá. Só havia um poço escuro que descia direto. Tiago jogou um pedaço de entulho lá dentro, e nós contamos vários segundos até ouvir o som dele batendo no fundo. Marcamos mentalmente para evitar aquela área. No terceiro andar, as coisas começaram a ficar perturbadoras. Vimos pegadas na poeira espessa, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Era difícil dizer se eram frescas, mas com certeza não eram nossas. E o padrão levava até um corredor que virava para a direita. Seguimos as pegadas, com as lanternas tremendo levemente. A gente não sabia o que esperar. Talvez outros curiosos, ou alguém morando lá. Eu ainda não estava com medo, só em alerta. Virando o corredor, vimos uma porta no final. Algo metálico brilhava sob a luz fraca que vinha de fora. Tiago e eu paramos. Ninguém disse nada. As pegadas simplesmente desapareciam antes da porta, como se a pessoa tivesse entrado por algum canto que não existia. Não havia porta lateral nem fresta onde ela pudesse ter sumido. Meu coração começou a bater mais rápido. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som distante de água pingando em algum lugar atrás de nós. Tiago me cutucou no ombro e apontou para o chão. Havia uma lanterna largada ali como se alguém tivesse deixado cair. Me agachei e peguei. Ainda funcionava. Dava para ver um brilho fraco quando apertei o botão. Nesse momento, ouvimos um som de arrasto vindo do final do corredor, perto da porta. Parecia alguém arrastando algo pesado no concreto. Nós congelamos. Tiago fez sinal para eu apagar a lanterna, e eu obedeci. Ficamos no escuro por alguns segundos, ouvindo. O som continuava, lento e constante. Me inclinei, tentando enxergar na penumbra. Meus olhos se ajustaram só o suficiente para ver que a porta estava entreaberta. Nenhuma luz vinha de dentro, só escuridão. Uma parte de mim queria chamar por alguém, mas algo naquele som me dizia para ficar em silêncio. E então, tudo parou. Silêncio total. Tiago fez sinal de que devíamos sair dali. Normalmente eu insistiria em ver o que havia lá dentro, mas meu instinto dizia que era melhor ir embora. Voltamos pelo corredor o mais quieto possível, num passo mais apressado. Quando chegamos na escada, minhas mãos tremiam. Descemos rápido até o térreo, quase escorregando. Já do lado de fora, corremos até o carro sem trocar uma palavra. Só quando estávamos trancados lá dentro, perguntei se Tiago tinha visto alguém naquela porta. Ele apenas balançou a cabeça. Liguei o carro e saímos. Mal falamos no caminho de volta, e nunca mais voltamos lá. Depois, tentei racionalizar. Talvez fosse alguém sem teto
ou alguém catando metal, arrastando um cano, alguma coisa assim. Mas o que me intriga até hoje é como aquelas pegadas sumiram daquele jeito. Pode ser que tenham se apagado ou que a gente não tenha visto o restante no escuro. Mesmo assim, parecia errado. E aquela lanterna no chão? Por que largar algo que ainda funcionava, a não ser que tivesse sido forçado a deixar para trás? Essa história aconteceu na fazenda dos meus avós, durante o verão de 2018. Naquela ocasião, eu estava sozinho por lá, já que meus avós tinham viajado e me pagaram para cuidar da propriedade por algumas noites. Na última noite, enquanto assistia a televisão na sala de estar, comecei a ouvir um barulho estranho vindo do milharal. A princípio, não dei muita importância. Achei que poderia ser apenas um cervo passando. No entanto, algo logo me deixou em alerta. Todas as vacas começaram a mugir ao mesmo tempo. Quem já viveu em fazenda sabe que isso não é normal. Uma vaca ou outra pode mugir aqui e ali, mas todas ao mesmo tempo. Aquilo só podia significar que alguma coisa as tinha assustado de verdade. Como eu era o único responsável por cuidar da fazenda, não podia simplesmente ignorar. Coloquei um casaco e me preparei para sair. Mas antes mesmo de abrir a porta, ouvi um mugido agudo como um grito vindo de uma das vacas. Fiquei paralisado por alguns segundos, tremendo. Algo muito errado estava acontecendo com o gado. Corri até o quarto do meu avô e peguei o rifle de caça que ele costumava guardar sob a cama. Carreguei a arma, respirei fundo e saí. As vacas ainda mugiam incessantemente. Fui até o celeiro e olhei ao redor, mas não vi nada fora do lugar. Até perceber que uma das vacas estava faltando. Eu tinha certeza de que ela estava presa na baia da última vez que verifiquei. Logo em seguida, ouvi outro mugido, vindo de fora do celeiro, do milharal. Comecei a caminhar naquela direção e juro que ouvi vozes humanas. Não hesitei. Disparei 2 tiros para o alto, tentando intimidar quem estivesse ali. O silêncio que se seguiu foi imediato. As vacas pararam de mugir. E o som do campo desapareceu por completo, como se até o vento tivesse parado. Foi nesse momento que ouvi passos entre as fileiras de milho. O pânico tentou me dominar, mas eu sabia que não podia simplesmente recuar. Fazendeiros armados existem por uma razão: proteger suas terras. Entrei no milharal, andando com cuidado entre os pés de milho, tentando rastrear a origem daqueles sons. Os passos pareciam vir de todos os lados. Foi então que vi. A poucos metros de mim, havia uma figura parada, vestida completamente de preto. Levantei o rifle e gritei para que saísse da minha propriedade. Eu não estava brincando. Se precisasse, atiraria. Mas a figura não se moveu. Disparei outro tiro para o alto. Ainda assim, ela continuou imóvel. De repente, começou a caminhar em minha direção, com os braços ligeiramente erguidos como se pedisse que eu não atirasse. Apontei o rifle diretamente para ele e gritei mais uma vez. Foi nesse instante que percebi o horror da situação. Ele não estava sozinho. Havia pelo menos 6 ou 7 outras pessoas ao redor, todas vestidas de preto e usando máscaras assustadoras. O primeiro homem parou de se aproximar. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos e o medo que senti naquele momento é algo que não consigo descrever. Achei que minha vida acabaria ali mesmo. Mas então eles começaram a entoar um canto estranho, em uma língua que eu não reconhecia. Parecia uma música sombria, algo que remetia a um ritual. Aproveitei a chance e corri o mais rápido que pude, desviando pelas fileiras de milho. Quando achei que estava longe o suficiente, parei para recuperar o fôlego e disparei 6 tiros na direção deles. Ouvi passos apressados e o som das plantas sendo pisoteadas, se afastando. Eles estavam fugindo. Corri de volta para a casa, mas parei no caminho ao ver algo no chão. O que encontrei me traumatizou para sempre. A cabeça de uma vaca colocada no centro de um círculo de velas acesas. O nojo tomou conta de mim. Assim que entrei em casa, vomitei. Corri até o telefone fixo e liguei para a polícia relatando tudo o que tinha acontecido. A atendente me garantiu que um policial viria até a fazenda. Em seguida, liguei para os meus pais implorando que viessem me buscar. Meu pai disse que chegaria em cerca de 1 hora.
Subi para o quarto do meu avô e esperei lá em cima, tremendo e chorando, até finalmente ouvir o som do carro da polícia. Saí correndo de casa e nunca senti tanto alívio na vida ao ver o policial. Contei tudo o que tinha visto, e ele fez uma busca minuciosa pelo celeiro e pelo milharal. Encontrou a cabeça da vaca e transformou o local em uma cena de crime. Uma equipe especializada foi chamada para investigar. Quando meus pais chegaram, conversamos com o policial sobre tudo o que havia ocorrido. Meus avós levaram a situação a sério e, poucos dias depois, instalaram câmeras de segurança por toda a fazenda. Nunca descobrimos quem eram aquelas pessoas, nem por que estavam ali. Mas era evidente que se tratava de algum tipo de ritual envolvendo sacrifício animal. E eu, infelizmente, tive o azar de ser a única pessoa presente naquela noite. Em setembro de 2021, durante uma viagem de trabalho, vivi uma experiência que ainda me assombra sempre que penso nela. Como contador de 33 anos, já estou acostumada a navegar por lugares desconhecidos a trabalho, mas aquela noite colocou todos os meus instintos à prova. Após um longo dia de reuniões consecutivas, estava ansiosa para chegar ao hotel e finalmente relaxar. Infelizmente, meu GPS decidiu me surpreender. Me redirecionou para uma estrada sinuosa e sem iluminação que eu não reconhecia. A estrada estava assustadoramente vazia, cercada por árvores densas dos dois lados. Meus faróis mal conseguiam iluminar um caminho pequeno e tênue na escuridão total. E a ausência de luzes de rua fazia a área parecer sufocante. As curvas da estrada aumentavam minha ansiedade, pois cada esquina revelava mais da mesma floresta densa e sombras impenetráveis. Para piorar a situação, o alerta de combustível baixo soou, indicando que meu tanque estava quase vazio. E não havia nenhuma casa, carro ou pessoa à vista. Comecei a sentir aquele nó de ansiedade se formar no estômago, como se o tempo estivesse correndo contra mim a cada quilômetro que eu percorria. Quando comecei a ficar realmente preocupada, uma estação de gasolina apareceu do nada. Ela parecia antiga e esquecida, com a pintura descascando e uma placa de neon piscando que mal permanecia acesa. O prédio era pequeno, quase como um barraco, com uma única luz fraca sobre a entrada. Tudo nela gritava, "Fique longe", mas eu não tinha o luxo de ser exigente. Estacionei no posto e fui até a bomba mais próxima, aliviada por finalmente ter encontrado combustível. O posto estava vazio, exceto por um caminhão antigo estacionado ao lado do prédio. As janelas estavam escuras e não conseguia ver se havia alguém dentro. Quando saí do carro, a porta da estação se abriu com um rangido e um homem surgiu. Ele usava um uniforme gasto e manchado e tinha um sorriso desconfortavelmente largo no rosto. "Boa noite, senhora." Ele cumprimentou com um tom excessivamente amigável para aquele lugar desolado. "Oi", respondi, mantendo a voz neutra. Algo nele me parecia estranho. O sorriso forçado e o comportamento excessivamente animado. Ainda assim, eu precisava de combustível. Então peguei meu cartão e me virei para a bomba. "Deixe-me ajudar com isso", ele disse, se aproximando. "Essas bombas antigas podem ser complicadas." "Obrigada, mas eu dou conta", respondi, tentando manter a situação cordial, mas firme. Ele hesitou por um momento e deu um passo atrás, ainda me observando com aquele sorriso estranho. Passei meu cartão e tentei ligar a bomba, mas nada aconteceu. Tentei novamente e ainda nada. "Está com defeito", o homem disse, sorrindo ainda mais. "Por que você não vem dentro? Podemos resolver isso no caixa." Algo em mim dizia para não ir lá, mas eu não sabia o que mais fazer. "Vou tentar outra bomba", respondi, me movendo para a bomba ao lado. O resultado foi o mesmo. O atendente me seguiu e sua presença ficou cada vez mais intrusiva. "Às vezes elas ficam assim", ele disse casualmente. "Pode ser o seu carro. Quer que eu dê uma olhada? Pode ser um problema de conexão." "Não, está tudo bem", respondi, agora tentando esconder o nervosismo na minha voz. Olhei ao redor do posto, procurando por mais alguém ou algum sinal de atividade, mas não vi nada. Até o caminhão parecia abandonado, com as janelas muito escuras para ver algo dentro.
A ideia de que alguém pudesse estar me observando de dentro do caminhão fez minha pele arrepiar. Vai levar só um segundo, ele insistiu, dando mais um passo em minha direção. Levanta o capô e eu conserto rapidinho. Sem saber o que fazer, forcei um sorriso apertado. Claro, deixa eu mover o carro para mais perto do prédio, disse. Entrei no carro, tranquei as portas e liguei o motor. O sorriso dele vacilou quando ele percebeu o que eu estava fazendo. Sem hesitar, coloquei o carro em ré e as rodas levantaram cascalho enquanto eu acelerava para sair dali. No espelho retrovisor, vi o homem correndo atrás de mim, algo brilhante na mão. Eu já estava longe antes que pudesse ver o que era. Meu único foco era voltar para uma estrada principal e me afastar daquele posto. Alguns quilômetros depois, finalmente cheguei a um cruzamento bem iluminado e parei em um posto maior e mais movimentado. Eu não sabia que o carro ainda conseguiria rodar tanto com tão pouco combustível. Ver outras pessoas sob as luzes fortes me fez sentir que finalmente estava segura. Enquanto abastecia, minhas mãos ainda tremiam. Eu não conseguia parar de pensar o quão perto eu tinha estado de algo realmente ruim. Mais tarde naquela noite, depois de finalmente chegar ao hotel, não consegui deixar o incidente para trás. Incapaz de guardar para mim mesma, liguei para meu marido, que é policial e tem um instinto para perceber quando algo não está certo. Quando contei o que aconteceu, sua voz passou de preocupada para furiosa. Você deveria ter me ligado imediatamente, disse. Esse cara ainda pode estar por aí tentando fazer a mesma coisa com outra pessoa. Sem hesitar, ele me pediu para passar todos os detalhes que eu conseguisse lembrar. A localização da estação, a descrição do homem, o caminhão. Assim que terminei, ele disse que iria ligar para um amigo dele, um policial local que trabalhava nas proximidades. Cerca de 1 hora depois, meu marido me ligou novamente. Falei com o meu amigo. Ele está indo até lá para investigar. Disse que essa estação tem má fama. Já aconteceram coisas estranhas por lá antes. Vou te avisar o que ele encontrar. Mal consegui dormir naquela noite, mexendo-me na cama, consumida por medo e culpa. Pela manhã, meu marido me deu uma atualização. Eles encontraram o lugar vazio. O caminhão não estava lá, e não havia sinal do cara que você descreveu. Mas aqui está a parte estranha. Meu amigo disse que as bombas nem estavam conectadas ao sistema do posto. Estavam desligadas há meses. Esse cara não tinha motivo nenhum para estar lá. Ouvir isso só fez minha inquietação aumentar. Quem quer que ele fosse, quais fossem suas intenções, eu sentia que tive sorte de ter conseguido escapar. O amigo do meu marido disse que iriam ficar de olho na área, mas eu sabia que não teria o fechamento que esperava. Hoje em dia, ainda penso naquela noite e sempre me certifico de que meu tanque esteja cheio antes de pegar a estrada, porque nunca se sabe o que está esperando no próximo posto. Uma coisa é certa: nunca mais vou ignorar meus instintos. Seja lá o que estava esperando por mim naquele posto de gasolina, sou apenas grata por ter conseguido fugir.